Meus amigos, minhas amigas, começando mais um programa, o podcast Bejane. E hoje, evidentemente, lamentavelmente, não temos a presença do vereador Bejane Júnior, por ter um compromisso como legislador, e evidentemente, supera, o programa, porque ele é o representante do povo que vocês elegeram, e ele está vendo justamente a situação da saúde em Juiz de Fora, de alguns locais onde está faltando médicos, está faltando medicamento. Esse é o dever do vereador. Então, por isso, ele não está aqui hoje para fazer essa gravação. Mas eu estou tendo a grata satisfação de conhecer e receber o José Eleutério. Ele é um biomédico, é um mentor, ele vai dar uma aula sobre isso a todos. Mas antes, eu gostaria de entrar no assunto que é o assunto mundial e vai durar algum tempo. E tomara que se resolva de uma maneira pacífica e que o povo comece a se respeitar um ao outro. Não importa se ele é de cor amarela, se ele é branco ou se é de cor negra. Nós somos seres humanos criados por Deus. Tem uns que não acreditam, é problema desses uns. Eu acredito fielmente de que somos criados por Deus, está lá na Bíblia, para quem ler a palavra dos 66 livros sagrados, vai ver lá em Gênesis, que é o princípio de tudo, quando nós criaremos o homem, ele está no plural, ali já está a palavra da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, lamentavelmente, o Vinícius Júnior, que vocês sabem, ele é da cidade que eu nasci, é meu conterrâneo, São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. O Vinícius Júnior, a família dele mora ainda em São Gonçalo, local que, coincidentemente, eu nasci e vim chegar em Juiz de Fora com 3 anos de idade. Minha família, vocês sabem, é a família circense, o palhaço Carequinha, irmão da minha mãe, e a Elizabeth Savala, é minha prima. E eu acabei vindo para Juiz de Fora com 3 anos e Deus quis, que eu, com 22 anos, começasse na Rádio Industrial, já foi feito um programa sobre isso. Eu fiz ano passado 50 anos de jornalismo, especificamente ou na maior parte dentro do rádio, embora tenha trabalhado em jornal, da TV Bandeirantes, mas dentro do rádio 50 anos de vida. E eu nunca tinha assistido o que eu tenho visto nos últimos tempos lá na terra onde está o Vinícius Júnior, um grande país, Espanha, um país do primeiro mundo, um país que se fala a grande União Europeia, que se tem um valor, o dinheiro, é o euro, que vale mais do que o dólar. E, de repente, esse rapaz de família humilde, que entrou no Flamengo, do Flamengo, mostrou sua preparação física, mostrou sua capacidade de jogar bola e acabou sendo vendido para o Real Madrid. Em mais de 20 locais em que o Vinícius Júnior já esteve jogando pelo Real Madrid, um coro da torcida chamando o rapaz de macaco. Peraí, isso já era para ter tomado providências. Não é esperar no que chegou até agora, e só deu isso que deu porque ele foi até o torcedor, não era mas ele viu chamando-o de macaco, vários estavam chamando esse nome, e o Vinícius Júnior foi até ele para tirar satisfação, porque ninguém tem sangue de barata, peraí, você que está na rua, alguém te chama te comparando a um animal, nada contra os animais, mas ao mesmo tempo você vai se sentir ofendido, e ainda mais um jogador de futebol está exposto, e mais de 20 localidades que ele esteve, é a mesma coisa. Chega um ponto que o cidadão não aguenta mais, eu acho que ele esperou até muito, e a própria autoridade ou as autoridades da Espanha não tomaram nenhuma providência nesse tempo todo, vendo isso acontecer, e agora aparece o primeiro-ministro dizendo que não pode generalizar. Ninguém está generalizando. Nós estamos dizendo que vocês, espanhóis, parte de vocês não tem consciência do que é ser humano. Vocês não têm sensibilidade humana dentro de vocês. Pelo que fizeram e pelo que estão fazendo ainda,
a rede social, a internet está bombando na Espanha. É claro que o mundo inteiro bombando na internet contra a atitude desses espanhóis que lá estavam no estádio, que outros estádios, e que no meio da rua, o rapaz, ele tem que andar escondido para não ser ofendido. O início desse programa, evidentemente, não poderia ser outro a não ser falar sobre esse assunto. Então fica a nossa solidariedade, eu que tenho 50 anos de rádio, quase esse tempo mexendo com esporte, eu conheço praticamente no Brasil todas as capitais transmitindo futebol, ou fazendo reportagem de futebol, conheço na América do Sul, grandes países, né, que estão acompanhando a seleção brasileira no Paraguai, no Uruguai, no Chile, no Equador, na Bolívia, enfim, no México. Nós conhecemos o que é o futebol. Nós lidamos com grandes nomes de respeito, Zico, Andrade, Adílio, Roberto Dinamite, Rivelino, Tostão, Zagallo, Pelé. Gente, o Pelé é o maior símbolo do Brasil do futebol, o maior símbolo do mundo. Nunca sofreu isso. Por que estão fazendo isso na Espanha contra um cidadão, um ser humano, que é profissional, de exemplo, joga um grande futebol, e agora nós estamos assistindo? Então fica a decepção, o repúdio da imprensa. Estou falando na imprensa que eu conheço, que é a imprensa que não pertence àquele senador lá do Espírito Santo, que perguntou essa semana no Congresso Nacional: todo mundo está falando do Vinícius Júnior, e a favor do macaco? Esse cara tem que ser processado. Esse senador Malta tem que ser processado. Esse moço é o símbolo do contrário do que todos estamos falando agora. E o macaco? Ninguém vai defender o macaco? Gente, eu acho que isso mereceria ser caçado. Esse Malta, senador Malta do Espírito Santo, tinha que ser caçado. Eu tive na política como prefeito e como deputado. Eu jamais escutei uma coisa dessa. São decepções em cima de decepções. Nós estamos caminhando para um lugar que vai chegar a um ponto que você não vai poder sair de casa, porque alguma coisa estranha, de muito estranha, vai acontecer, ou como já está acontecendo. Então é isso, me desculpem, mas o início do programa do Bejane Cast, né, que nós estamos apresentando, não podia ser esse, não podia ser outro a não ser esse assunto, porque é o assunto que está rodando o planeta Terra. Planeta Terra. Todos estão se manifestando contrário a esses, não vou falar animais, que os animais são maravilhosos perante essa cultura de um grupo de espanhóis que, ainda bem que é lá, né? Já para mim não é grande diferença, onde tem a tourada, onde matam o touro e todo mundo bate palma. Com espada, o animal sofrendo dor, vai lá. Não é novidade para mim, desculpe, mas não é novidade para mim. Vamos então conversar, né, com o nosso amigo. Me desculpe, doutor, mas eu tinha que desabafar em nome do jornalismo da nossa cidade, eu acho que do Brasil, a respeito do que está acontecendo. Aliás, em nome do ser humano do Brasil, né? Em vista do que está acontecendo com esse jovem rapaz que não consegue desfrutar a liberdade de poder sair com a família e não ser ofendido. Doutor José Eleutério, ele é biomédico, mentor, é um homem ligado à medicina, é um homem que vai dar uma aula para vocês que estão nos assistindo, como para mim também, do que diz respeito a laboratórios. A sua segurança de entrar no laboratório que esteja totalmente suprido daquilo que é necessário para dar garantia a você de não ir para buscar um resultado de uma doença e sair com outra ou outras. Doutor, prazer estar com o senhor. Um abraço, que o senhor se sinta à vontade. Conta para nós um pouco a sua história. Primeiro eu quero saber, o senhor está vindo de uma família, o senhor é de uma família militar, da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, onde pouco se vê falar de coisas estranhas àquilo que ela é o dever de fazer. Muito pelo contrário, nós vemos aí policiais militares, não importa a patente,
dobrando, muitas vezes sem se alimentar direito, você está na rua, perdendo noite de sono para defender a população. Conta um pouquinho para nós essa história, por que o senhor saiu da linha, né, da linhagem do militar? Bejane, é um prazer imensurável estar aqui falando com você hoje. Muito obrigado. É um ícone na nossa cidade. Obrigado. Fez grandes obras na cidade, eu lembro disso criança, tá? E... já me chamou de velho. Não, eu lembro disso criança, porque eu ia com a família, né? Aliás, eu acho que se minha avó estivesse viva, ela até queria vir aqui para te dar um abraço hoje. Que beleza. Então, isso para mim é um motivo de muita... Para nós também. Muito gratificante. Mas o que aconteceu, né? A família toda militar e aí, de repente, o José, né? E José é um nome bíblico, né? José, filho de Jacó, que acabou sendo governador do Egito, né? Saiu da linhagem militar e veio para a linhagem médica. Olha, nada acontece por acaso, né? Sim. Nada acontece por acaso na vida. Os meus bisavós, tataravós, meus avós, pai, padrasto, sogro, todos militares. Eu fui criado dentro... Quando você falou da polícia militar gloriosa, isso aqui... Mas é uma verdade. É assim, vem... É verdade. Me arrepia, porque realmente eu fui criado dentro de quartel. Lá dentro do quartel, vamos dizer assim, vi muitas coisas, participei de muitas reuniões, até que eu não devia estar naquele local, mas assim, eu sempre fui muito querido lá dentro e aí foi acontecendo, me senti em casa. Era reunião, sexta-feira, tinha um churrasquinho no 2º Batalhão dos reformados, sabe? Agora eu acho até que acabou. E eu ia lá, conversava... Eu lembro dessas reuniões. Então, tinha uma reunião. Eu fui prefeito e eu participei muito como deputado também. Como deputado. Então, existia esse calor meu com o pessoal da antiga, o pessoal novo agora não nem tanto, né? Mas o pessoal que já me conhece antigamente, e de repente, Bejane, a gente tenta uma vez. Não deu. Tentei 2. Olha, não deu. E eu já não tinha, assim, aquele feeling. Gosto muito de fora. Mas não para eu exercer. Não para exercer encapar o corpo com a farda. Não, eu senti que não era a minha medicina te chamava. Bom, aí eu falei assim, vai chegar numa idade, eu falei assim, eu tenho uma responsabilidade, a minha família toda, existia uma cobrança muito forte a respeito do diploma, Bejane, porque era uma família conservadora. Então, você tem que formar, você faz alguma coisa, e essa pressão, hoje, eu já não faço com a minha filha. Entendeu? Olha, você quer ser, o que você tem dom para quê? Você quer, vai estudando, vamos deixar as coisas acontecendo. Bom, e aconteceu da biologia. Falei, vou fazer biologia. Falei, eu tenho afinidade, era a matéria que eu tirava uma nota melhor lá no colégio, e eu fui para biologia. Incorporei a biologia, mas quando eu entrei no primeiro semestre, eu falei assim, pensei comigo, fui caminhando, né? O primeiro semestre é praticamente festa, né? Calorada, aquele negócio todo, as disciplinas ali rolando, você não sabe nem direito o que está sendo, o que você está fazendo ali, o que você está construindo. Eu recebi uma proposta de um laboratório de Juiz de Fora para fazer um estágio. E eu falei assim, olha gente, lembra como se fosse agora. O laboratório dava uma bolsa de R$145 e vale transporte. Eu lembro disso como se fosse agora, veja. Eu falei assim, gente, R$145, a faculdade era R$400 na época. Aí dentro de Juiz de Fora? Dentro de Juiz de Fora. Você recebeu uma bolsa? Isso. Para uma faculdade particular? Não, foi uma bolsa no estágio. No estágio, tá. Um laboratório de Juiz de Fora. Aí eu falei, pode dar o nome do laboratório sem problema nenhum. Laboratório Lemos. Lemos, ok. E aí, Isso é um laboratório para exames. Exames, é bom a gente clarear isso, porque muitas pessoas podem ser, tinha um laboratório Lessa, que o laboratório Lessa fabricava medicamentos. Não era um laboratório farmacêutico, era assim um laboratório para exames, é isso? Isso, para exame. E aí eu falei assim, olha,
eu vou agarrar. E eu me proponho aquilo que eu faço, fazer bem feito. Tá? Bom, comecei o estágio. Quando eu falo eu comecei, foi uma coisa muito interessante, que a minha esposa foi no mesmo caminho. Você já era casado? Não, na época não, a gente era estudante. Sim. E a gente mas já eram namorados? Desde o primeiro ano científico no Colégio Tiradentes. Ó, que maravilha. E aí a gente foi construindo a nossa história. Ela entrou no Lemos, surgiu a vaga de um outro estágio, ela entrou primeiro que eu. Ela falou, Zé, vai que a gente pode se dar bem. Falei, vamos, é bem seu estilo. E eu já caí. Assim, isso era para fazer já a biologia. Tô lá em 2002. 2002. Eu assisti a Copa de 2002 dentro do laboratório. O laboratório parou. E aí você se formou lá? Isso. Aí a gente foi caminhando. O estágio, já no segundo semestre da faculdade, em paralelo ao estágio, a gente já era os estagiários referências dentro do laboratório. Ela no setor dela, de hematologia, eu no meu setor de bioquímica. Qual a diferença de um para o outro? Bioquímica, ela analisa assim, glicose, colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, é a química do seu organismo. Sim. Tá? A hematologia estuda as células sanguíneas, que são as células de defesa, as hemácias, tá? Os leucócitos, Isso é um estudo muito aprofundado, né? Aprofundado. Por mais que você se estude em uma faculdade, você tem que estar sempre aprimorando, tem que estar sempre revendo. O estágio é fundamental. Estágio é fundamental. Você tem que ir lá, ralar. Agora, o senhor está dizendo aí, eu posso chamar de José? Zé, do jeito que você José Eleutério, né? Tem 3 tipos de família com tério, né, em Juiz de Fora. Tem Eleutério, tem Leotério, e qual outro? E Eleutério é você. Sou eu. É. Eleutério, não é com O. Com O. E tem o Leotério. Sem o E. Sem o E inicial. Então é bom clarear isso. Me diz uma coisa. Agora vamos passar direto o que interessa a quem está nos assistindo. Qual é a obrigação de um laboratório onde você leva ou você vai fazer os seus exames? O que ele tem de obrigação, por exemplo? A Secretaria de Saúde Municipal, ela fiscaliza isso. Uhum. Ela vai lá saber se realmente estão cumprindo todos os requisitos. Quais são os requisitos principais do laboratório para a pessoa ter tranquilidade de poder levar o seu exame ou fazer o seu exame e não sair de lá pior do que entrou? Bejane, rastreabilidade. O laboratório tem que criar procedimentos, né, que são, em média, aí, atendendo a RDC, em média 30 procedimentos, que vai desde a recepção até a entrega do laudo. Bom, recepção e limpeza. Recepção do paciente. Do paciente. Recebeu o paciente. Quem foi que recebeu o paciente? O que aquele paciente está comprando? É bom que fica claro para a gente, porque por mais que se faça no SUS, um laboratório particular atenda o SUS, ou atenda um convênio particular, é bom que se entenda que existe a compra, né? O SUS paga o laboratório por aquele exame. Sim. Então, o que o paciente... E antes disso, o cidadão está lidando com um ser humano. Um ser humano, é o atendimento humanizado. Né? Eu falo isso sempre nas mentorias, atendimento humanizado. Mas, na verdade, a recepção está ali para receber e vender exames, né? Dando ao paciente o quê? A confiabilidade de que ele fez a escolha certa de estar naquele laboratório. Você, no caso, o seu caso, né? Como especializado, formado, vocês fazem essa orientação como uma obrigação do laboratório para que ele possa funcionar e dar àqueles que o procuram a tranquilidade, é isso? Tranquilidade. Tem que ter tranquilidade e confiança, Bejane. Tem que ter tranquilidade e confiança. Por exemplo, você chega no laboratório hoje, por exemplo, você chegou para fazer um exame. Eu quero fazer um exame. Você vai chegar no laboratório X. Aí a recepcionista tem a obrigação de perguntar imediatamente: o senhor está em preparo para realizar esse exame? O senhor fez, vamos supor, 12 horas de jejum? Olha, para esse exame você precisa dar 12 horas de jejum. Todos os exames são obrigados 12 horas de jejum? Ou tem exame que não precisa de jejum nenhum? Não. Ou precisa mais? Olha só, existe um consenso em 2014 do Conselho de Dislipidemia
que fala sobre orientando não se fazer o jejum obrigatório de 12 horas. Olha, há controvérsia, porque olha só, você não vai só no laboratório para fazer análise de colesterol e frações e triglicerídeos. E o que eu faço com os outros exames? Quer dizer, se você já tirou o sangue, se for no caso exame de sangue, se você já tirou o sangue, esse sangue pode servir para vários exames, desde que você esteja no preparo. Esse preparo seria, no caso, 12 horas. 12 horas que a gente pede assim, um padrão. É interessante, né? Isso, viu? Porque muitas vezes fala, não precisa fazer nenhum jejum, porque vamos... qual o nome que você deu que precisa de jejum nenhum? Triglicerídeos. Por exemplo, os triglicerídeos precisam de 12 horas, né? O que precisa. Você faz aí um hemograma, por exemplo, não precisa, é aconselhável, mas não precisa. Não precisa. Aí você só vai fazer isso, então não vou fazer jejum. É uma bobagem, né? Olha, eu não consigo. Aliás, quem passa a prescrição deveria aproveitar, já que está retirando o sangue da pessoa, e fazer vários exames, acredito eu não sou médico. Não, pois é, aí cabe a pessoa, aí também depende um pouco do cliente. Porque, olha só, eu recebo um pedido médico, tá? Nesse pedido está lá os exames que pediu. Aí eu vou escolher um laboratório para eu fazer. Aí eu vou naquele laboratório, tá? Chego na recepção e falo assim, olha, o recepcionista, para esse exame que precisa de jejum, ou precisa de algum preparo, não é só o jejum. Por exemplo, tem exame que você não pode ter relacionamento sexual. Qual exame? O PSA, por exemplo. Não pode ter relação. Em 24 horas anteriores você não pode ter um relacionamento, no mínimo, para a realização do exame. Andar a cavalo, se fizer PSA, altera. Andar de moto, bicicleta. Se você fizer exercício físico. Então não é só o jejum. É um conjunto de obediência para que você possa fazer e ter um resultado real. Para que ele seja o mais real possível. Para atender o quê? A classe clínica. Porque olha, você fala em exame, Bejane, 70% das decisões clínicas hoje, já se fala em 70%, tá? São tomadas de acordo com os resultados laboratoriais. Quer dizer, o médico, ele não caminha se ele não tiver nas mãos... 70% dos exames. 70% da tomada clínica é baseado em exame. Então, olha o chão que a gente está pisando. Como é que a gente vivia tempos atrás, hein, Leandro? É uma pergunta que eu tenho certeza muita gente está se fazendo agora. Puxa vida, eu tenho 70, eu tenho 80 anos, como é que era no meu tempo lá atrás? Eu posso falar de 2002 para frente. Né? O que era antes disso, eu não conhecia. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta, se me permite. Claro. O que você conhece de laboratório hoje? Nada. Não, você conhece. Não, vou te falar que você conhece. Se recepção. Se está na recepção, está limpa, as pessoas são preparadas, né? Ali você tem um certo conhecimento. Mas o conteúdo dele, o que lá dentro está acontecendo, poucas pessoas... Você conhece recepção e coleta. A gente não conhece mais nada. Sim. Né? Agora eu vou fazer um comparativo. O que você conhece do carro que você compra? O salão que você foi buscar seu carro. Sim. Né? E você confia no seu carro para você viajar, você coloca o seu filho, sua família no seu carro para viajar. Não é? Sim. E o exame? Eu tenho que confiar nele também para o médico tomar ação. Então, aonde que a gente trabalha forte é na rastreabilidade do laboratório. O que é rastreabilidade? Vamos falar assim, resumidamente, né? Vamos entrar assim um pouco. O senhor Bejane entrou no laboratório. Quem atendeu o senhor Bejane? Fulano de tal. José. José foi lá, estava na recepção, atendeu. Tá, atendeu em tal horário. Atendeu em tal horário. Fez o pedido dos exames. Tá tudo certinho. O senhor Bejane foi para a sala de coleta. Quem colheu o exame? O que colheu do Bejane? Colheu um tubo de soro, um tubo de EDTA, são os tubos relacionados aos exames. Sim. O sangue, mas em tubos diferentes. Cada um com sua análise específica. Sim. O senhor Bejane entregou a urina, ele fez a asepsia direitinho, ele foi como se tudo estivesse ocorrendo bem. Tá? Colheu o sangue. Etiquetou o sangue na frente do paciente. Isso é uma coisa importantíssima. Isso é obrigação. É obrigação. E você imagina você chegar sangue diferente.
Você trocar uma amostra? E isso já aconteceu. Pode acontecer, pode acontecer. Aí vem a questão da padronização. Quando você busca um funcionário e treina esse funcionário a fazer sempre do mesmo jeito, dificilmente ele vai errar. Se você chega aqui todo dia no seu estúdio, coloca a sua chave ali, pendurada ali, você não vai ter problema. O seu inconsciente já vai ali. Deixa eu entrar num assunto que eu acho que muita gente está querendo ouvir. Você, quando vai fazer um exame, por exemplo, dependendo da doença, tem pessoas que têm um certo receio de chegar perto da outra pessoa com medo de ser contaminada. Existe esse treinamento para esse povo poder atender a todos, desde que estejam evidentemente protegidos também, né? Olha, o laboratório fornece equipamento de proteção individual e coletivo, né? Você tem máscara, você tem luva, você tem a máscara de acetato se necessário. Vamos falar aqui de um exemplo claro que aconteceu. Covid. Você passou nessa época? Passei, eu fui... Esse tempo aí de 3 anos para cá, Covid. Como é que foi esse momento para vocês? De arrepiar. Sim. De arrepiar. Foram momentos de colher o sangue de manhã e até à noite já não tem mais paciente. Foi complicado. Isso assim, um assunto. Você presenciou isso? Presenciei, vivi. A primeira coleta de Covid que eu fiz, eu lembro como se fosse agora. Eu cheguei e não acreditava que a pessoa estava positiva. E quando porque não foi de imediato. Hoje está rápido, né? Você faz exame num dia, sai no outro. Mas naquela época não. O PCR, que é a metodologia padrão ouro, para análise, demorava 5 dias para análise. Quando eu peguei o resultado, que eu vi isso detectado, eu falei assim, já tive contato. E era você e sua mulher? Na verdade, a Flávia ficou no administrativo buscando o quê? Qual foi o papel dela naquele momento? Buscar locais, empresas que estavam precisando de fazer aquela coleta para poder... fazer lá mesmo na lá empresa. Lá mesmo, entendeu? E aí eu ia com uma equipe, né? Eu fui eu me dediquei demais. O precursor disso. Falei assim, olha, eu já estou aqui, alguém tem que fazer. E esse alguém, quem quiser, vai comigo. Tem aqui os equipamentos, o laboratório não tinha vacina ainda. Não tinha vacina. Agora, essa vacina, existe uma grande especulação. O senhor que trabalha nesse meio, essas vacinas são confiáveis ou existe uma certa insegurança ainda nas vacinas? Eu te digo porque eu peguei Covid 2 vezes. Sim. Eu peguei uma, tinha tomado as 2 vacinas e peguei depois de tomar a 4ª. Aliás, foi pior ainda depois que eu tomei a 4ª. Eu não estou aqui desacreditando na vacina, não. Muito pelo contrário. Acho até se eu não tivesse tomado vacina, poderia ter sido muito pior ou poderia ter me levado. Olha, Bejane, a gente como cientista, a gente precisa acreditar na ciência. Sim. Tá? Eu acredito sim que a vacina, independente da marca, ela salvou e está salvando pessoas até hoje. Mas continua sendo ainda a base experimental ou já é certa de que realmente ela evita... Eu acho que já passamos dessa fase. Mas teve essa fase. Teve essa fase, teve efeitos colaterais. Né? Pessoa que perdeu o paladar. Eu perdi as duas vezes, sabe? Perde o paladar. Perde. E, enfim, mas assim, cientificamente, Bejane, eu não posso confirmar. Não tinha outro caminho. Não tem outro caminho, eu tenho que confiar naquilo que está sendo... Porque quanto tempo levou para a primeira vacina, hein, Gustavo? A gente estava apresentando naquela época o debate, né? Doutor Mário Novaes trabalhava toda semana, ou praticamente quase todo dia, ele estava lá falando sobre, desde 2019, a evolução do Covid, né? E tudo que ele falou aconteceu. Né? Tudo que ele falou aconteceu. Infectologista, muito conhecido, muito bom. No princípio, quando estavam estudando a criação da vacina, o doutor Mário falava que a vacina geralmente demorava 5, 8, 10, 12 anos, né? Nós recebemos aqui em Juiz de Fora, em 1991, quando inauguramos, e coincidentemente eu era o prefeito, fizemos de tudo para trouxemos o Hospital Albert Sabin para Juiz de Fora, trouxemos o Albert Sabin para receber a comenda Alpeld em Juiz de Fora. Eu entreguei essa comenda a ele, tem até uma foto dele beijando em minhas mãos, eu que deveria estar beijando a mão dele.
E o Dr. Albert Sabin, ele demorou quase 20 anos para conseguir chegar a um denominador que pudesse acabar de vez com a paralisia infantil. Então, para nós naquele momento, tanto para mim como Gustavo, e para o Dr. Mário Novaes que ali estava, era uma dádiva de Deus conseguir uma vacina em 6 meses, em 1 ano. Era uma dádiva de Deus. Então, acreditamos nós, né, podemos estar errados, que as primeiras vacinas que tomamos, elas eram experimental, porque não tínhamos ainda uma convicção ou não, ou estávamos errados. O senhor mexe nessa área. Olha só, a parte de vacina, ela não vai para uma grande massa de pessoas sem ter um estudo aprofundado sobre aquilo. Sim. Tá? Agora, o que pode vir a acontecer no futuro, gente, é imprevisível. Não é algo previsível. Né? Não é algo que a gente pode falar assim, olha, vai acontecer. Olha, pode ser que no futuro pessoas estejam propensas a trombo, né? Então, mas assim, não é só da vacina, vamos falar assim... O que é essa doença? Explica para quem não conhece. A trombose é um sangue que coagula e ele fica parado na sua artéria, na sua veia. Fica provocando o quê? O entupimento. E aí não tem irrigação. Te causa, inclusive, amputação de algum órgão? Pode levar, né? Em casos extremos, sim, pode levar. Tá? Por exemplo, a minha esposa, ela pegou Covid na primeira... Ela tomou uma dose e pegou Covid. Ela ficou muito mal. Ela ficou muito mal durante o Covid. Muito mal. Recuperou. 2 semanas... Chegou a ser internada? Eu cheguei a levar no hospital. Tá? A saturação dela estava legal, mas assim, eu senti que ela... Falei assim, olha, não dá. Aí eu pedi licença no serviço e fui lá. Bom, enfim. Aí passou 2 semanas, ela falou, eu tô com queimação na perna louca. Já era um princípio de trombo. Já era o princípio. Então não é assim, a gente pode falar assim, é a vacina. Isso, não curou? É a vacina. Curou. Tomou. Agora, quem não cuida... Aí, Bejane, aí fica complicado. E nessa história toda, Bejane, no mesmo eu estou levando para um lado, que é o momento que a gente ainda vive. Eu quero chegar e te perguntar no final, eu já até te pergunto de uma vez, estamos livres do Covid ou não? Não, isso aí, ele vai conviver. O que acontece? Uma vez eu estava conversando com um médico, uma conversa informal, ele falou assim, eu falei, pô, cara, doutor, olha esse Covid, parando o mundo, tá esquisito. Ele falou assim, vai chegar um momento, Zé, olha só, um médico falou isso para mim, vai chegar um momento que o vírus, ele vai entrar em equilíbrio com o ser humano. Porque se ele matar todo o humano, o que vai acontecer? Ele também morre. E a vacina ajuda o quê? Nesse equilíbrio. Vejam, isso de uma forma bem resumida. Tá? Nós tínhamos um presidente, não quero entrar na área política não, tá? Não quero falar se eu votei nele ou no Lula, ou em quem mais que foi candidato. Eu não estou aqui para declarar voto a ninguém. Mas ele falou isso, né? Que ele não tomaria a vacina, e diz até hoje que não tomou, e que a vacina era prejudicial à saúde, que ele tinha se informado disso. Certo exagero, um presidente não deveria falar isso. Como é que você ouviu essa situação? Eu imagino como chefe de Estado, ele pode ter a opinião dele na cabeceira da cama dele. Mas, querendo ou não, estimula a não tomar. E isso acabou estimulando. Entendeu? E aí o que acontece? Uns acreditam, acaba que dá esse descrédito à vacina. Né? Você fala assim, para que eu vou tomar? O outro está falando que não funciona, um fala que funciona, o outro que não. Então, assim, não podemos, assim, aconteceu, eu acredito, não só aqui no Brasil, politizar a ciência. Claro. Entendeu? Claro. Eu acho que são caminhos diferentes, veja. Política, ciência. Tá? Podem se unir em prol da comunidade? Sim, mas em prol da comunidade. Eu acho que na política, no caso do executivo, eu tive no executivo e isso foi feito, a gente não se envolve a não ser cobrar da saúde, para que todos sejam atendidos, porque é um direito constitucional. Na educação, também é um direito constitucional, alimentar aquela criança que vai para o colégio, porque muitas vezes
A criança vai para o colégio para se alimentar, porque a alimentação da casa dela é fraca ou quase nada. Quase nada. Né? Segurança, você como chefe do executivo, você não entende de segurança. Você tem que ter alguém que entenda para encaminhar o que é que tem que ser feito e passar para o executivo o que está sendo feito. Né? Então são áreas jurídicas, áreas da medicina, da educação, que eu acho que o executivo não tem que se meter nisso. Ele tem que cobrar. Ele tem que cobrar para que se faça e dar condições através de verba, né, de recursos, para que possa ser desenvolvido. Porque eu peguei uma época, sabe, doutor, que era repórter, aqui na Marechal INSS, era INAMPES, parece, nem me lembro mais, é impossível, não pode ser INPS, que chamava até na época NPS. A fila virava à madrugada para a pessoa e não conseguia atender de manhã. Então, já passamos por essa época. Hoje, a modernidade da internet faz com que as coisas se facilitem, não? A internet, ela é um... Até para o trabalho de vocês. É uma faca, né? De dois lados. Sim. Né? Você tem que fluir da onde está vindo aquela mensagem, da onde veio o grau de... quanto ela é verdadeira. O doutor Xavi falou que ele, como especialista na área, e que de vez em quando chegava alguém também especialista na área querendo dar conselho a ele. Falava, mas peraí, não é por aí. Não é por aí. Uma coisa interessante, Viajante, nesse mesmo tocante, é o seguinte, que pouco se falava da especificidade dos exames. É verdade. Porque, olha só, vamos fazer teste de Covid? Vamos. O laboratório vive de... Sim. Gente, vamos separar o mercado da doença. Sim. O laboratório, naquele momento, ele tinha que atender a população que queria fazer o teste, perfeito, certo? Perfeito. Então, vamos fazer? Vamos. Qual o meu critério? O meu critério de compra do reagente? Não me interessa preço. Falei com o dono do laboratório, não quero saber do preço. Eu quero que você me dê 2 dados. Sensibilidade do reagente, que é a capacidade do reagente detectar o vírus caso a pessoa tenha, e especificidade do reagente, que é a capacidade do reagente não detectar o vírus caso ela não o tenha. Tá? Esse trabalho seu da mentoria, né? Como é que é feito isso? É um trabalho online. É bom porque as pessoas vêm falar, mentoria, ele é mentor e tal, mas não liga realmente o que faz, qual o resultado. Tá. Laboratórios, nós falamos hoje aí de 22 mil laboratórios no Brasil. É pouco? Eu acho pouco. Olha o tamanho da nossa população. A população do Brasil, não sei de cabeça, mas é pouco. Tem mais de 220 milhões de brasileiros. Então, 22 mil, né? É uma média aí que eu busquei na internet, foi o que eu achei 18, 22, estou jogando no máximo, né? A gente conversar. Desses 22 mil, veja, entre 10 e 15 são laboratórios, entre 10 e 15% são laboratórios que a gente chama de laboratório acreditado. O que é um laboratório acreditado? É um laboratório que contrata uma empresa terceirizada e que dá ao laboratório o suporte para cumprimento de normas. Então são N normas. Um laboratório acreditado, ele obedece N normativos, tá? Com base na RDC. Agora, essa terceirizada é fiscalizada? Ela é fiscalizada. Ela é registrada e fiscalizada. Inclusive, a gente ajuda a fiscalizar. Porque eu vou chegar no ponto para explicar por quê. Você vê, 10 a 15% são acreditados. Então, são auditados. Todo ano, o laboratório recebe um auditor que não tem nada a ver, ele chega no laboratório como paciente e começa a norma tal, evidência, laboratório, evidência. Você chegou no laboratório hoje, você fez esse exame, veja, você vai pegar lá. Quem te atendeu, deveria ser assim. O horário que você foi atendido... Pois não é assim. Deveria ser assim. Nem todos são. Espero que todos sejam, mas eu não acredito não. Tá? Deveria ser assim. Quem colheu, a hora que foi feito, quem digitou o resultado, quem assinou o resultado, foi um resultado interfaceado, entendeu? O paciente, ele pode cobrar isso? Pode. Eu quero que você dê por escrito tudo o que está acontecendo agora. Aí é obrigação do laboratório, no laudo, já ter isso. O método utilizado para se fazer aquele exame. Então tudo isso a gente é cobrado por essa empresa terceirizada.
Então, 10 a 15% dos laboratórios atendem. Muitas pessoas passam na porta de um laboratório e não têm ideia da quantidade de normas que ela tem que cumprir. É isso? Não tem ideia. Um laboratório acreditado. Né? E o laboratório que a gente chama, que não é desacreditado, tá? Não é desacreditado, ele só não recebe o selo de certificação, que é um ISO 9000 e alguma coisa, que é um PALC, que isso é um título. Isso é título, não é capacidade. Não é. Ele vai atender aquelas normas, mas ele pode não estar oferecendo um trabalho humanizado. Né? O Bejano não é um código de barra. Sim. José não é um código de barra. Sim. Eu sou uma pessoa que confio em você, entrego parte do meu corpo para você fazer uma análise. Quando que a pessoa, o senhor que está acostumado nessa área da biomédica, mentor, como que a pessoa ela sente que há necessidade de procurar um médico para fazer um exame, para ver como é que está a situação do motor do corpo dela? Porque nós temos um carro, dando um exemplo. Uhum. A gente quando percebe, você quando dirige seu carro, você percebe quando muda alguma coisa. Um barulho estranho, um motor está com um barulho meio esquisito, está demorando, você percebe. Aí você procura quem? O mecânico. Quando que o ser humano ele vê a necessidade de procurar um médico, ele tem que observar isso. Bom, deixa eu só falar que estamos conversando com o Zé Eleutério, ele é biomédico especializado, mentor, um homem que tem uma vida de exemplo nesta área. E hoje não está comigo aqui o Bejani Júnior, que é meu filho, justamente porque ele teve um chamamento, ele é vereador, e vocês sabem disso, para ver uma área de atendimento à saúde na cidade, ou está faltando médico, ou medicamento, não sei especificar bem, mas é uma dessas coisas. E ele foi lá verificar para cobrar da prefeita Margarida, ou do secretário de saúde, que tomem providência, porque ser humano não pode chegar num posto de saúde, numa OBS, ou numa UPA, ou no HPS, e não ter um médico para atendê-lo, não ter um medicamento para atendê-lo, porque se é uma coisa que ninguém aguenta esperar, é dor, né? Acredito eu. Você pode esperar um ônibus, que já é normal em Juiz de Fora também, você esperar muito tempo no ponto, né? Mas você espera o ônibus chegar. Você pode esperar, chamou um táxi, você vai esperar o táxi. Chamou um Uber, você vai esperar o Uber, né? A água não está caindo agora, daqui a pouco vai cair, você espera. Agora, a dor, ninguém aguenta esperar. Você quer chegar no local e aí ter o direito e ter o médico e ter medicamento, para que você saia dali melhor do que você entrou. Então, isso que o vereador Bejani Júnior foi fazer hoje, parabéns. Ele falou, olha, eu não tenho como fazer esse programa, porque está surgindo isso, eu já estou a caminho para resolver essa situação de saúde no bairro tal, não preciso falar aqui, eu acho que em toda a cidade está tendo essa dificuldade, mas é isso que ele está, por isso que ele não está presente comigo aqui hoje, mas com boa razão. Eu estaria contrariado se ele estivesse aqui acontecendo o que está acontecendo, sem ele ir ao encontro desse problema, para divulgar, para denunciar e levar o conhecimento de quem tem direito, que é a prefeita e o secretário de saúde. Pois ó, doutor. Onde nós paramos, Beijo? Vamos lá. Você falou... Estava te falando quando que o ser humano tem que sentir que ele tem que procurar um médico. Normalmente, quando ele sente algum sintoma. Primeiro, ele tem que acreditar na doença. Ele tem que acreditar que a doença existe. Tá? Apareceu um caroço debaixo do braço. Sim. Olha, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, opa, deixa eu ver o que é isso. Né? Pode ser Meu braço não é um pé de goiaba, não né? Não é. Então, é quando realmente ele acredita na doença. Né? Várias pessoas, inclusive, tiveram Covid, não acreditaram no Covid e ficaram dentro de casa. Sim, e muitos não conseguiram andar. Não conseguiram. Faleceram. Toda e qualquer doença. Você vê, o câncer já é uma doença calada, né? O câncer já é uma doença mais calada, mas existe também alguns exames, por exemplo... vou falar de um exame que não é específico, tá, Bejani? Não é o câncer. Ele vem de uma inflamação de um órgão, tá? Ele começa através de uma inflamação. E aí as células daquele órgão que são específicas daquele sistema, elas começam a perder a sua função, tá? Olha, tem um exame um exame simples e barato de se fazer, que chama PCR ultrassensível. Sim. É um exame barato de fazer. Você fez hoje.
deu O SUS reagente. cobre esse Bejane, exame? não tenho certeza, vou te falar. É porque o SUS tem algumas coisas que são regras deles e está na mão do presidente da República. É uma delas que eu não concordo também, a idade para fazer o exame da mamografia. Eu acho isso um crime com a mulher, que tem que esperar uma idade, parece que é 50 anos, não tenho aqui. Você podia verificar para mim, Gustavo? Uma idade mínima. Mínima de 40 ou 50 anos, o Gustavo vai certificar ali, para fazer mamografia. Eu acho isso uma aberração contra o ser humano, porque quando você tem dinheiro, estou falando da pessoa pobre, quando você tem dinheiro, você vai num médico particular e faz. Você pode ter 20 anos, ter 18, ter 25, você vai lá e paga e faz. Né? Agora, você dependendo do SUS, que é o sistema único de saúde, tanto faz para pobre como para rico, e é o maior sistema do mundo, do planeta Terra, é o SUS, tem essa falha. Como é que o senhor vê isso? É lastimável, né? É lastimável. Assim, para falar sobre o PCR, eu não tenho que falar assim que cobra, que não cobra, porque eu não tenho conhecimento, tá? Mas o SUS, o fato de ser único, né? O sistema é único, ele tem que atender desde os mais simples. 50 anos? 50 anos. Então está confirmado. Absurdo, doutor. Tem que... Absurdo, viu? A doença não tem Quantas idade, mulheres com 30 anos, com 30 e poucos anos, ou 20 e poucos anos, que moram nos bairros humildes, quantas mulheres já estão com sintoma do câncer de mama e não tem condições de ver isso? Isso já vem, Bejane. Já deveria se fazer um estudo a respeito disso. Por quê? As pessoas estão se alimentando mal. E cada vez que a gente se alimenta mal, você inflama o seu organismo. Aí que eu estou falando do PCR. São 35 milhões passando fome no Brasil, então aumentou muito, né? Você começa a inflamar o organismo. E da onde vem o câncer? De uma inflamação. Olha, é bom você ver isso, hein? O câncer ele nasce de uma inflamação. Então, quanto mais cedo você fizer exames preventivos, o câncer está nessa área, né? Tá nessa área. Nós tivemos aqui da Asconcer a presidente falando que o câncer, quanto mais cedo é descoberto, mais chance de curá-lo. Claro, tem mais chance, porque ele não toma o tecido todo, né? Então, você pegou no início ali do câncer de pele, você vai lá, faz o tratamento, né? A químio, eu não entendo muito dessa área, já. Mas você está no meio, né? Você vê pessoas passando por isso, você né? vê pessoa. E a chance de curar é muito maior. Agora, doutor, voltando para a sua área, qualquer um pode, liberado montar um laboratório e botar em atividade, ou isso exige uma certa capacidade de conhecimento, ou o próprio governo tem meta para isso, para número tal ou número tal, dependendo da população? Não tem número, Bejane. Existe sim uma preocupação de quem abre um laboratório entender do que se trata um laboratório. Porque é um bom negócio? É um bom negócio. Né? Ele tem que ter o biomédico lá dentro? Precisa ter o responsável técnico. Precisa ter o responsável e atender as normativas da vigilância sanitária. Mas sanitária. esse responsável técnico, ele é fixo lá ou ele pode atender várias empresas ao mesmo tempo? Não, normalmente o responsável, ele vai ser responsável técnico do laboratório. Porque a gente vê em drogarias, tem o farmacêutico. Geralmente, um farmacêutico atende 10, 15 drogarias ou farmácias, como queiram. Isso é um erro, né? É uma falha. É uma falha, porque se acontece algum problema na farmácia naquele momento e eu atendo 5 farmácias, cadê o Zé? Qual farmácia que ele está? Sim. Entendeu? Então isso aí é uma falha. Então o cidadão tendo a formação, ele tendo o conhecimento, ele está livre, ele pode criar um CNPJ e abrir o laboratório. Pode. Existe uma situação hoje do CNPJ, é que hoje você não consegue, em um laboratório, vincular um laboratório a convênio. Né? Muito pelo contrário. Convênios estão descredenciando laboratórios. Né? E estão verticalizando. O que significa verticalizar? Olha, meu laboratório atendia um convênio. Esse convênio falou assim, olha, eu vou te descredenciar. Tudo avisado previamente, um contrato, vai vencer o contrato, beleza. Descredenciou o laboratório. E verticaliza para quê? Para aquele que é convênio, cria o próprio laboratório. Está acontecendo no Brasil todo isso. É um problema dos laboratórios hoje. É natural, é comum
empresas contratarem os laboratórios para que os laboratórios cuidem das empresas, ou um laboratório cuida de 2 ou 3 empresas específicas? Depende do posicionamento do laboratório. Se o laboratório se posicionar para isso, ele precisa se mostrar para a empresa, né? E uma coisa, os convênios deixaram os laboratórios muito sentados na dele, né? Então, estou aqui, recebo do convênio, e agora o convênio começou a se mexer. Sim. E os laboratórios vão ter que se mexer. Eu falo isso desde 2013. Existem laboratórios dentro dos hospitais? Existem. No Monte Sinai tem o laboratório no Monte Sinai. Esse aqui no Morro da Glória, como é que chama ali do... Ô, gente, o nome... Eu conheço muito o proprietário até, mas daqui a pouco a gente lembra o nome dele. O Albert Sabin tem o Monte Sinai tem? O Monte Sinai tem. Albert Sabin, Unimed? Unimed tem o próprio laboratório. Entendeu? Então já é um sinal de verticalização. Tá? Mas uma coisa, a gente falando assim, a gente tem que falar sobre um contexto geral. Verticalizar é direito do convênio? É direito, ele pode querer ter o próprio negócio dele. Né? Mas você imagina só, Bejane, você faz exame naquele laboratório, você tem um convênio, você faz exame naquele laboratório que você confia desde criança, você vai naquele laboratório. E aí de repente você chega naquele laboratório, é lógico que eles avisam na internet, tá? Não estou falando que não avisam, avisa tudo direitinho no site deles, ó, estamos descredenciando. Sim. Aí você confia naquele laboratório, você chega lá e fala assim, olha, não podemos mais te atender, porque nós fomos descredenciados. Por qual motivo? Às vezes você fala assim, poxa, aquele laboratório não tem qualidade, eu fiz exame aqui a vida toda. Não tem. O motivo não é qualidade. Você vê laboratório acreditado, laboratório certificado, sendo descredenciado. E hoje o foco da minha mentoria tem sido justamente atender a essa população. Olha só que interessante, porque as pessoas também, hoje, em torno de 300 mil pessoas deixaram de ter plano de saúde. 77% da população do Brasil. E isso está mexendo, inclusive, com as grandes empresas, que na verdade são conveniadas, né? Que estão bambeando as pernas porque não estão aguentando andar. Não estão aguentando. Né? Então existe essa população que deixou o plano de saúde, mas essa população deixou o plano de saúde, mas ela não vai deixar de cuidar da saúde dela. Existe também a população carente que vai no SUS. E entre uma e outra tem o hiato aqui. Tem um meio. E nesse meio tem 283 mil pessoas sem plano de saúde. Olha o que eles estão procurando? E aí depende o quê? SUS? SUS e as clínicas. E o SUS não tem capacidade para atender? Não tem. Não vai ter. Não vai ter. E aí estão criando essas clínicas particulares. Sim. A consulta é R$30, R$50. A gente vê isso. Atende por internet? Atende. Você faz... Ou faz a consulta por telefone, pela internet? Pois é, isso é uma outra coisa mesmo. Mas encaixa em laboratório, né? Ou não? Assim, fazer a consulta... É meio complicado, né? Como é que você vai saber? Eu, quando vou fazer exame, eu quero que o médico... me veja próprio na frente dele, me coloque as mãos, me toque para ver o que está acontecendo. Na verdade, eu não concordo. Isso é um meio de ganhar dinheiro. Olha, Bejane... Eu estou falando como jornalista, é um meio de ganhar dinheiro, né? Porque o cara atender, te vender um plano por R$30, R$50, você só vai ser atendido pelo telefone. O que você tem? Se eu sei o que eu tenho, eu não procuro médico, eu já compro remédio. Não, isso aí não funciona. Bom, nós estamos chegando ao final, né? Está fora de cogitação. Nós estamos já com quase 1 hora de programa e eu gostaria, Zé Eleutério, de dizer que foi um grande prazer conversar contigo, uma família muito conhecida, uma família de respeito, e que você deu uma aula para nós aqui o que é laboratório, o que é ser um mentor, né? O que é ser aquele que entra e olha os 4 cantos e fala, não, isso aqui está perfeito, ou não está perfeito, ou tem que ser mudado, né? E isso acaba caindo no ser humano, porque se você fala que está perfeito, o ser humano vai ser bem atendido, senão ele vai ter um atendimento que não é bom. Então eu gostaria de deixar esses minutos aí para você se despedir, te agradecer muito, outras oportunidades vão acontecer. Ele foi formado em biologia no ano 2006,
posteriormente formado em biomedicina, desde o início da sua formação ainda estagiário, conhece passo a passo e demonstrou isso aqui, o que é um laboratório, desde a limpeza, defecção, até a execução de exames complexos, inclusive com robótica. Né? Olha que maravilha que nós temos hoje aqui. Então, aconselho você a ver, falar para sua esposa, falar para o seu filho, para o seu vizinho. Olha, coloca aí no Bejane Cast para você assistir, que o José Eleutério, um grande conhecedor biomédico, um homem preparado, deu uma aula para todos cuidar do seu corpo e em lugar certo, não entrar em casa de aventureiro. É isso aí, é isso aí. A sua despedida. Bejane, eu estou muito satisfeito, tá? Estou muito... Você vê que nós abrangimos vários assuntos, né? Nossa, foi super, super interessante, tá? E eu queria agradecer em nome do povo de Juiz de Fora, agradecer por você manter a cidade bem informada através do seu programa. Muito obrigado. Eu agradeço, né? Na verdade, o Bejane Júnior, né, meu filho, é vereador, nós já dissemos no início, no meio do programa, e falo novamente, ele foi atender um caso aí que não tem o medicamento, ou não tem médico na área pública, e ele foi para ver isso, e com toda a razão, eu vou esperar ele retornar para saber o que aconteceu, ele vai tomar providência. Conheço o Bejane Júnior, o vereador, é uma pessoa muito firme, ele gosta das coisas corretas. Ele sempre foi assim desde criança, e hoje como legislador em Juiz de Fora, está dando esse exemplo para todos que estão vendo. Então, doutor, te agradeço. Obrigado. Um grande abraço. Na família toda, leve um abraço nosso, tanto meu como do meu filho, do Gustavo, que é o jornalista responsável, produtor desse programa. E a você que nos assistiu, um grande abraço. Que vocês tenham aí esses dias de prazer, muita saúde. Olhe primeiro o laboratório que você está indo. Procure saber se está dentro de tudo aquilo que é normal para te atender. Foi o exemplo que deu o Zé Eleutério. Um abraço a todos e até a próxima semana.